TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Deflagrada a quarta fase da Operação Malebold. Mandados de busca foram cumpridos em 6 imóveis. O impasse no retorno programado de aulas presenciais em escolas estaduais e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O jornal Sintonia está começando. Boa noite. Um acidente envolvendo 2 carros aconteceu hoje, terça-feira, na Avenida Embiara, centro de Araxá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motivo foi uma falha mecânica. Segundo o motorista, os freios do carro acabaram, momento em que ele colidiu com outro veículo. Não tiveram vítimas com ferimentos, apenas perdas materiais. E o Corpo de Bombeiros atendeu um incêndio em vegetação durante a madrugada de hoje, no bairro Guilhermina Vieira Chayer. Uma guarnição da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Araxá passou grande parte da madrugada combatendo um incêndio em vegetação na Avenida João Paulo II, próximo ao número 2000. Foram utilizados cerca de 4.500 litros de água, sendo necessários 2 reabastecimentos da viatura de combate a incêndios nas 4 horas de controle. A ocorrência foi reportada aos bombeiros pelo número 193, por volta de 2 horas da madrugada, de 6 de outubro, e durou até às 6 da manhã. Os índices de incêndios em vegetação em Araxá estão cerca de 35% mais altos em comparação ao mesmo período do ano passado. O Corpo de Bombeiros Militar orienta que esse tipo de prática é crime ambiental e infração penal, cabendo penas cumulativas de multa e detenção. Por volta das 10 horas da manhã, voltamos ao local, que anualmente é incendiado nesta época, e haviam novos focos no meio da área, que é de preservação permanente, localizada no bairro Guilhermina Vieira Chayer. Outra orientação dos bombeiros é que, se o cidadão tomar conhecimento ou ver alguma pessoa realizando essa prática, acione o 181 Disque Denúncia ou os bombeiros pelo 193. Começou nesta terça-feira as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do 2º semestre deste ano. Os estudantes podem se inscreverem para participar das 50 mil vagas por meio da página do FIES na internet. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular por distância dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação na contratação do financiamento. De acordo com o Ministério da Educação, nos 3 primeiros dias de inscrições, de 6 a 8 de outubro, serão ofertadas somente vagas para cursos prioritários, como os da área de saúde, engenharias, licenciaturas e ciência da computação. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscreverem até o dia 13 de outubro. Aqueles já matriculados terão prazo até o dia 13 de novembro. A seguir, Estado mantém retomada da educação presencial em Minas Gerais. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Candidato a prefeito e vereador, o voto dos pequenos negócios tem força. Colocar o empreendedorismo na pauta do seu município ajuda no desenvolvimento da sua cidade. O Sebrae preparou o Guia do Candidato Empreendedor, com dicas e ações que você pode incluir no seu planejamento. Baixe o guia.
Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Uma liminar expedida hoje, dia 6 de outubro, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está impedindo a retomada de aulas presenciais em escolas do estado no dia 19 deste mês, conforme estabelecido há 14 dias. A suspensão temporária do retorno é baseada na ausência de garantia que as instituições ligadas à rede vão conseguir cumprir os protocolos sanitários básicos expedidos pelos órgãos de saúde. A determinação judicial atende a um pedido do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais. E durante a entrevista coletiva de hoje, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo, se posicionou a favor da retomada e declarou que o retorno das aulas continua programado para o dia 19 de outubro, conforme divulgado no dia 23 de setembro. É fundamental que todos entendam que o retorno às aulas, a sinalização para o retorno às aulas, foi baseado em um trabalho intenso, longo, que tanto a Secretaria de Estado de Saúde quanto a Secretaria de Estado de Educação fizeram ao longo dos últimos 3 meses, acompanhando a situação mundial, acompanhando os melhores esforços, as melhores práticas que nós pudemos ver no mundo. Então, esse trabalho que hoje chega a essa conclusão, ele, na verdade, traz um somatório de estudos que foram feitos. De uma forma geral, nós sempre pensamos no controle do risco, da gestão dos riscos. E hoje nós temos um protocolo que tem uma tripla checagem, né? Um triple check. Essa tripla checagem ela passa pelo nível estadual, pelo nível local e pelo nível parental mesmo, ou seja, os pais envolvidos nisso. No nível estadual, o que nós buscamos? Nós separamos claramente os protocolos da saúde e as estratégias da educação. Nos protocolos da saúde, nós colocamos 2 condicionantes para fazer a gestão do risco. O primeiro condicionante é que só poderemos retornar às aulas quando nós estivermos na onda verde, ou seja, tivermos dado passos suficientemente grandes para mostrar que efetivamente a epidemia está caindo naquelas regiões. Além disso, nós descrevemos um protocolo extremamente adequado em todos os momentos da educação, envolvendo o transporte, envolvendo a refeição, envolvendo o distanciamento dentro da sala de aula, banheiros, e em todos esses momentos nós tivemos um protocolo que descreve isso com clareza. Então, nesse sentido, a coisa está muito bem colocada por conta da saúde. Do ponto de vista da educação, o que está também com controle do risco? O retorno será gradual. Não há como se pensar em todas as turmas ao mesmo tempo de uma vez. Então, é sinalizado com muita clareza que no estado nós teremos um retorno gradual. Nós esperamos que também no município e no particular tenham esse retorno gradual. Além disso, o estado está já há um bom tempo se preparando para toda a estrutura das salas de aulas estarem adequadas, terem equipamentos de proteção para todos, nós temos o álcool gel disponíveis, questões de higiene já definidas, lembrando que o retorno será com muito poucas turmas, então as escolas não ficarão cheias igual era antes da epidemia.
Além disso, nós temos também um segundo nível de controle, que é o nível local. Como cada cidade ela tem uma característica relacionada com a epidemia, nós também estamos vinculando aos gestores municipais avaliarem se naquela cidade o retorno está adequado e como ele será feito, e temos grupos de trabalho de acompanhamento vinculados à gestão municipal e também às escolas. E por último, nós temos um terceiro nível de controle, que é o nível dos pais, o nível parental, né? Nesse nível nós entendemos que os pais têm que avaliar o retorno dos filhos, avaliar a condição de saúde da família como um todo, se tem risco, se convive com idosos que têm risco mais elevado, e nesse sentido definir se a criança volta ou não. Ou seja, tudo isso foi pensado. É importante que todos então entendam que o retorno às aulas ele será gradual, não serão todas as turmas e todas no mesmo momento. Nós teremos uma progressão, uma gradação, e isso permitirá que nós, no dia a dia da saúde, na revisão semanal que nós fazemos da situação epidemiológica, possamos avaliar se está tendo algum impacto ou não. E não tenham dúvida, se nós tivermos impacto em qualquer momento, nós também daremos um passo atrás, conforme foi feito ao longo de toda essa epidemia. Você vai acompanhar agora o protocolo sanitário de segurança estipulado pelo governo para a retomada das atividades presenciais. Como todos acompanharam na semana passada, né, a gente fez a divulgação do protocolo de volta às aulas, né, na última terça-feira. Entendemos todos aqui, tanto a Secretaria de Saúde quanto o Comitê Extraordinário, né, que estava nesse momento de divulgarmos as regras de como seria esse retorno às aulas, tanto as estratégias de educação, especificamente, quanto os protocolos sanitários, né, esse sim por competência da Secretaria de Saúde. Foi um protocolo que foi construído a muitas mãos, né? A gente teve vários profissionais da Secretaria de Saúde, né? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, atenção primária à saúde, redes de atenção, CIEVs, a nossa sala de situação, mas também tivemos aí participação de servidores da Secretaria de Educação, tivemos participação de médicos, né, da sociedade civil, tanto pediatras quanto infectologistas, né, para tentar dispor das regras que permitam a gente buscar esse retorno seguro, né? A gente preparou um vídeo que a gente vai passar para todos agora, né? Foi um vídeo que já foi feito por essa equipe, então traz algumas disposições, então convido todos a assistirem, né, esse vídeo que a gente vai colocar agora. Depois a gente volta para as perguntas e para as demais considerações. O retorno seguro das atividades escolares presenciais tem sido tema discutido entre Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de Educação e culminou na elaboração de um protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais frente à pandemia da Covid-19. Este é um instrumento que deve ser discutido e aperfeiçoado nos ambientes escolares. Então, professores, diretoria, demais profissionais da escola, junto com os profissionais da saúde, pais e responsáveis devem discutir sobre esse protocolo e implementá-lo nas suas unidades. Pais e responsáveis devem ser constantemente atualizados sobre a situação da Covid no estado de Minas Gerais, bem como sobre as orientações de retorno seguro para as escolas, para que seja uma decisão consciente de retorno, que eles possam escolher se seus filhos irão voltar ou não às atividades presenciais. As áreas externas, a gente vai respeitar o mesmo isolamento social que a gente já tem feito nas nossas rotinas diárias. Cada pessoa dentro da escola precisa manter 1,5 metro de distância, que é uma distância relativamente segura para o nosso protocolo de retorno. Essas distâncias, elas vão ser feitas de algumas maneiras diferentes. Haverá marcação no chão nas áreas coletivas, cantina, bebedouro, banheiro, e essas distâncias devem ser respeitadas. Como compartilhamento não é indicado, é importante que a gente não deixe as crianças levarem brinquedos de casa. Embora seja importante, a gente sabe que não é o ideal nesse momento. Outra coisa que a gente vai ter que observar é a diminuição dos períodos escolares. Os recreios e os intervalos, eles vão sofrer uma diminuição de tempo de forma a diminuir a aglomeração nos pátios. Isso vai ser importante também. A indicação para o uso do bebedouro é que seja feita com garrafinha e copo, e que cada um tenha o seu. As escolas que oferecem alimentação também vão ter que observar o distanciamento, 1,5 metro entre cada pessoa.
Isso vale para a fila, para as bancadas e entre as pessoas circulando. O uso de máscara é muito importante em todos os momentos, mas durante a refeição, obviamente, não será possível. E aí se torna mais importante ainda o distanciamento. As bancadas serão higienizadas entre uma turma e outra, de forma a garantir o retorno seguro. As escolas também vão disponibilizar álcool gel. É importante que a gente faça a antisepsia da mão sempre que possível. O álcool gel vai estar disponível nos dispensers pela escola. Para que o retorno ocorra da melhor forma possível, nós temos que, sobretudo, saber quais sinais e sintomas podem estar associados à Covid-19. São eles: febre, tosse, coriza, outros sinais gripais, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, falta de paladar, falta de cheiro e assim também alguns sintomas gastrointestinais tão comuns na infância, como náuseas, vômitos e mesmo alguma diarreia. Se os alunos, funcionários ou colaboradores da comunidade escolar apresentarem quaisquer desses sintomas, o ideal é que permaneça em casa, não vá à escola, comunique o gestor da comunidade escolar o mais rápido possível e, claro, que o paciente compareça à unidade básica de saúde da sua localidade. Outro fator muito importante é quando algum funcionário ou algum aluno apresenta esses sintomas estando na aula presencial. Imediatamente, esse aluno ou colaborador, ele deve ser deslocado para um local restrito, respeitando todas as seguranças de trabalho, e aí os pais devem buscar esse aluno em casa e os funcionários retornar à sua casa ou procurar diretamente a unidade básica de saúde. Dentre as medidas preventivas para que esse retorno ocorra de uma forma segura, a gente prega, sobretudo, o distanciamento social. Esse distanciamento ele deve ser de pelo menos 1,5 metro entre os alunos e o próprio aluno com o professor. Por isso, uma das orientações básicas é que a primeira fileira não seja ocupada por alunos para que já haja naturalmente esse distanciamento do professor com o aluno. Além do distanciamento, óbvio, é muito importante que haja uma higienização das mãos de forma frequente. Na entrada da sala, na entrada da escola, após ir ao banheiro, após consumir o seu próprio lanche e, preferencialmente, com água e sabão por mais de 20 segundos e, caso não esteja disponível naquele ambiente, utilizar o álcool em gel da forma mais frequente possível. Por fim, destaco aqui a importância da aferição de temperatura corporal, preferencialmente realizada por termômetro infravermelho na entrada da escola, claro, respeitando os distanciamentos e respeitando uma entrada escalonada dos alunos, funcionários e colaboradores. Contamos então com a colaboração de toda a comunidade escolar para que esse retorno seja o mais seguro possível para todos nós. A pandemia da Covid-19 propiciou momentos de muita angústia, medos, receios a toda a comunidade escolar. É um momento em que, de fato, existem sentimentos e angústias esperados e outros que podem aparecer um sofrimento mental que necessita de algum suporte. No retorno às aulas, é importante se pensar em seguir esses protocolos e criar estratégias e ações de empatia, de respeito às diferenças, entendendo que para cada indivíduo, para cada aluno ou professor, esse sofrimento ele é peculiar, ele é subjetivo. Diante disso, há sofrimentos esperados e aquelas pessoas, aqueles alunos, professores ou trabalhadores da rede de ensino que sentirem um sofrimento que atrapalhe a vida cotidiana, é muito importante procurar um auxílio de um profissional. Hoje, no Sistema Único de Saúde, nós temos profissionais qualificados para atender essa demanda e necessidade da comunidade escolar. As unidades básicas de saúde, perto da casa das pessoas, estão abertas para acolher e, caso seja necessário, encaminhar para atenção especializada. O retorno seguro às escolas não depende só dos alunos, depende de toda a comunidade. É importante que a gente saiba essas orientações e que a gente passe aos professores, aos alunos e a todos que estiverem à nossa volta. Fiquem seguros. E o novo calendário escolar também já foi definido e deverá prosseguir até o dia 30 de janeiro de 2021. As atividades educacionais serão estendidas por causa da pandemia. O ensino remoto ficará suspenso entre os dias 12 e 16 de outubro temporariamente. E o período de férias será em fevereiro. Daqui a pouco, mais 2 empresas são investigadas na 4ª fase da Operação Malebold. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond.
2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí e se precisar, pergunta lá. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a 4ª fase da Operação Malebold na manhã de hoje. Os alvos são 2 empresas investigadas por irregularidades em contratos para prestação de serviços do transporte público. Os investigadores cumpriram as buscas em 6 locais diferentes na manhã de 6 de outubro. Eu converso com o delegado que preside a Operação Malebold, Renato Alcino Vieira. O que desencadeou essa 4ª fase da Malebold? Desde o início da Operação Malebold, em agosto, nós colhemos informações relacionadas a outras empresas que prestariam serviços à Prefeitura e que suscitava dúvida sobre o seu quadro societário, sobre o seu gerenciamento em relação aos processos de licitação que elas concorreram na Prefeitura Municipal. A partir daí, nós identificamos que essas 2 empresas que foram alvo hoje dos nossos trabalhos, das buscas e apreensões, que essas 2 empresas nós teríamos aí suspeitas sobre a questão do quadro societário, de que pessoas que não constam na documentação, na escrituração da empresa, pertencem ou então gerenciem, de alguma forma, faz tratativas de alguma forma perante a municipalidade em nome dessas empresas. E também identificamos que essa pessoa, esses indivíduos que não compõem o quadro societário, seriam sócios de outras empresas e ambas concorreriam em processos licitatórios. Isso aí indica para nós eventual ocorrência de fraude à licitação. Esses documentos que nós estamos vendo neste momento, que eles chegaram até no meio da manhã desta terça-feira, dia 6 de outubro, aqui no Departamento de Trânsito, esses documentos foram localizados onde? Foram casas, foram empresas? Nós tivemos 6 pontos de busca e apreensão. Desses pontos nós temos residência dos empresários, temos os locais indicados como sede das empresas e também os locais dos contadores. Nós fizemos as buscas, identificamos que uma empresa, o local que ela indica como sendo sua sede, não existe nada relacionado a essa empresa no local indicado por ela e colhemos esse material. Nós temos aí documentos contábeis, anotações, apontamentos, computadores, aparelhos celulares que nós vamos durante o dia, durante a semana, fazer análise para poder caminharmos, seguirmos com a investigação. Há possibilidade de alguma dessas pessoas serem presas ou isso depende dessa investigação que começa a partir de agora? Como a gente já tem dito em situações anteriores, a prisão ela só é solicitada, requerida pela Polícia Civil nos casos de extrema necessidade, quando são imprescindíveis para a investigação. Nos casos que nós investigamos hoje, que nós fizemos as buscas e apreensão hoje, esse caso não recomendava a prisão das pessoas envolvidas. Evidente, surgir qualquer fator, qualquer elemento que indique a necessidade de manter as pessoas presas, temporariamente ou preventivamente, a Polícia Civil vai se reportar ao Poder Judiciário e apresentar a sua representação. Já estamos quase chegando ao 2º mês da Operação Malebold. O chefe do Executivo, o prefeito municipal de Araxá, já foi ouvido? A gente vem, durante o tempo, solicitando a oitiva. Nós tentamos, no primeiro momento, essa oitiva por meio pessoal. O chefe do Poder Executivo pleiteou ao Poder Judiciário, que inicialmente havia autorizado a oitiva a ser realizada por videoconferência. Entretanto, nós ponderamos ao Poder Judiciário, nós estamos aí diante de uma situação bem complexa, de diversos fatos que
parte da quadrilha, inclusive a líder da quadrilha atuava no gabinete do prefeito. Então, precisamos colher a informação dele e que seria preferível pessoalmente. O Poder Judiciário já autorizou essa oitiva pessoal e a gente está aguardando. O prefeito ele tem prerrogativas, ele pode indicar a data, a hora e o local de sua oitiva. A gente está aguardando o posicionamento do Poder Executivo para que a gente possa fazer essa oitiva, resguardadas as questões relacionadas à pandemia, as questões de segurança, né, de saúde e igualmente também as prerrogativas do cargo que ele ocupa. Tem algum prazo em que ele possa dar essa resposta? A gente tem que avaliar isso dentro da investigação, né? O que seja razoável, a gente aguardar para que isso aconteça. Nós já pleiteamos, essa decisão ela chegou para nós na última semana, então a gente levou isso ao conhecimento do procurador e a gente está aguardando aí um prazo razoável para que o chefe do Poder Executivo, sabemos que pessoas na condição dele, né, outras autoridades têm uma agenda densa, uma agenda complicada, a gente tem que ter paciência para poder fazer essa oitiva da melhor forma para a investigação, para o esclarecimento dos fatos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que nesta quarta fase, os investigadores foram em locais que respondem aos bairros Centro, Vila Silvéria, Novo São Geraldo, Vila Estância e Novo Santo Antônio. Na atualização da pandemia de hoje em Araxá, são 27 novos registros de casos positivos da Covid-19. Destes, 1.477 pessoas já se recuperaram e 341 permanecem em monitoramento. Acompanhe agora os dados do Boletim Epidemiológico de Minas Gerais. Com total de casos confirmados, 310.124, casos em acompanhamento, 27.121 casos, casos recuperados, 275.299 casos e óbitos confirmados, 7.704 óbitos. Eu tenho uma observação importante que a Secretaria Estadual de Saúde está, a partir de hoje, ampliando os critérios de testagem para a Covid-19. Nós, a partir de agora, testaremos também todas as pessoas que se enquadram na definição de caso suspeito de síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, com suspeita da Covid-19. Essa ampliação, ela significa o esforço que nós temos feito junto à Secretaria Estadual de Saúde, os nossos laboratórios, no objetivo de ampliar a rede, de aumentar a capacidade da testagem da rede, além de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, que também nos dará suporte mediante essa ampliação, ou seja, para poder dar conta de todo o aumento da ampliação de testagem. Com isso, nós entendemos que nós vamos aumentar a capacidade de testagem e efetivamente tentar bloquear ainda mais a transmissão da doença em Minas Gerais, trazendo a redução e principalmente a aceleração na queda dos números do Estado. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Um bagre ensaboado é uma expressão muito usada no universo político. É aquele ou aquela que tem um jeito liso, uma fala mansa, um olhar duvidoso e quase sempre um sorriso maroto. Outro detalhe, nunca querem deixar o poder. Via de regra, tentam permanecer por mandatos e mandatos. E o que caminho escolhem? Ora, prometem empregos públicos, um favorzinho aqui, um favorzinho ali. É o conhecido toma lá da cá. Afinal, para um bagre ensaboado, tudo vale a pena para abraçar o seu voto. Minha gente, estamos em 2020, um ano que lá vai se acabando e por demais difícil. Será que não é hora, mais do que na hora, de respirar fundo e renovar essa classe política? Será que não é hora de aposentar todos esses bagres ensaboados? Até porque, tal qual reza a lei, para prefeitos, governadores, inclusive até para o próprio presidente, 2 mandatos é o limite. Verdade, verdade, verdade. Então ficam 2 dicas. A primeira, mandatos só 2, 3 não.
porque 2 está danado de bom. E por fim, não seja enganado, não vote em bagre ensaboado. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal. Qual era a profissão de Dona Pequetita? Letra A, parteira. Letra B, doceira. Ou letra C, costureira e chapeleira. A resposta certa é a opção C, costureira e chapeleira. Maria Salerno Melazipo, ou Dona Pequetita, nasceu em Araxá no dia 10/10 de 1895. Foi uma profissional da arte de costurar roupas, enxovais de noivas e de fabricar diferentes tipos de chapéus. Faleceu em 1989, em Belo Horizonte, onde morava desde 1948. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá, carinho e amor pelo mundo animal.